O tema da mensagem de hoje, como já foi publicado, está no slide ali, é Tire Deus da caixa. A gente vai ver isso a partir de Romanos, capítulo 9, versículos 19 até o 24. Deus não cabe dentro de uma caixa. E a caixa aqui eu trago como ideia de padrões humanos, ou limitações humanas que nós tentamos muitas vezes impor a Deus, tentando encaixar Deus dentro do nosso raciocínio lógico humano. Deus, ele se revelou para nós através das Escrituras Sagradas. Deus também se revelou através de nossa moral, através da natureza que Ele criou. Mas isso não significa dizer que podemos colocar Deus dentro de uma caixa e dizer como Ele é e como Ele deve agir conforme nosso próprio gosto. A ideia é que muitas vezes as pessoas querem determinar como Deus é e como Ele pode agir. Mas ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia, somente ela, nos revela quem Deus é, nos diz quem de fato Deus é e como Ele age. Por exemplo, uns desejam que Deus seja conivente com o pecado, então só pegam versículos bíblicos onde falam que Deus é amor, e tiram todos os versículos bíblicos quando fala que Deus é santo e Deus é justo, porque ao querer praticar pecado e viver uma vida em pecado, somente pregam o atributo do amor de Deus, mas esquecem dos outros atributos de Deus, como a santidade e a justiça. Outras pessoas já são o contrário, desejam um Deus punitivo, um Deus vingador, e com isso pegam o versículo que fala sobre a ira de Deus contra aquele que pratica o pecado, e só falam sobre a ira de Deus, muitas vezes querendo dizer quem Deus deve e como Deus deve castigar as pessoas. Dizem, se você discordar de mim, Deus vai lhe castigar, como se o juízo pertencesse a nós, mas o juízo pertence somente a Deus. Em prol de agendas políticas, muitos têm colocado Deus dentro da caixa do politicamente correto. Deixa eu só virar essa caixa aqui. A caixa do politicamente correto. No dicionário, politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou raça. Quem tenta colocar de Deus dentro da caixa do politicamente correto é a pessoa que quer pregar que você pode viver a vida como quiser e Deus não tem nada a ver com isso, que nós não podemos falar que Deus pune o pecador por viver uma vida em pecado. Nós não podemos falar que a ira de Deus cai sobre aquele que não crê em Jesus Cristo. Nós temos que pregar um Deus somente amoroso, onde todo mundo, no final das contas, vai ser salvo. Por quê? Porque isso é politicamente correto. Então, em prol de agendas políticas, as pessoas condicionam Deus dentro de caixas. Esquecem os versículos onde falam que quem crê em Jesus Cristo será salvo e que não crer será condenado. Então tratam Deus como se estivesse restrito aos nossos padrões humanos. Deus é muito superior à nossa mente. Existem coisas que são supra-racionais, ou seja, por mais que tentamos entender, nunca conseguiremos, pois a resposta pertence somente a Deus de muitas questões que nós desejamos obter respostas. Tem um autor que se chama Meyer Pearman e ele traz uma definição de como Deus é superior e infinito. Eu vou estar lendo aqui
Esse autor diz o seguinte: sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como Ele é. Conhecer a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Mas Ele tem se revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade. Ou seja, Deus é infinitamente maior que nós. Nunca conseguiremos conhecê-lo plenamente. Mas o que Ele se revelou para nós através da Bíblia, de sua revelação geral, é suficiente para exaurir completamente a capacidade humana. Então nós conhecemos Deus de uma forma grandiosa através de sua revelação, embora completamente, plenamente, nunca conseguiremos conhecer Deus, porque Ele é infinito. E ao longo dos séculos se condicionou Deus dentro de caixas teológicas também, onde alguns chegam a afirmar que Deus faz tudo simplesmente porque deseja e para sua própria glória até predestinou ativa e incondicionalmente os ímpios para o inferno, esquecendo-se também que Deus não age contra a sua própria essência. Já outras pessoas dão tanta ênfase na liberdade humana que condiciona Deus a ela, dizendo que Deus só pode agir conforme o homem permitir. Mas será que se fosse assim, Deus continuaria sendo Senhor? Então, condicionar Deus dentro de caixas não é possível. Não podemos radicalizar para um lado, nem radicalizar para o outro. Nosso aspecto humano, nosso intelecto é muito limitado para conhecer Deus em sua plenitude. E através de Romanos 9, de alguns versículos que leremos esta manhã, poderemos extrair preciosos ensinos para o nosso dia a dia e verificar como agir para conhecer verdadeiramente Deus, ao invés de colocá-lo dentro de alguma caixa, seja ela de politicamente correto, ou seja, qualquer outra caixa. Deixa eu só virar aqui. Aqui eu coloquei a caixa do Deus tirano, que é a caixa daqueles que só pregam um Deus vingativo e irado. Ao ponto que só pregam o amor de Deus, outros colocam Deus na caixa da ira, como se Deus somente se irasse, querendo se vingar das pessoas. Então, como eu falei, devemos ser equilibrados e pregar Deus como um todo, como a Bíblia nos revela. Deus se revelou para nós pela Bíblia e é por ela que nós conhecemos. Vamos estar lendo então Romanos capítulo 9, dos versículos 19 até o 24. Romanos capítulo 9, do versículo 19 até o 24. Diz assim: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? E estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Até aqui, vamos estar orando?
Ó Pai, muito obrigado por podermos estar agora estudando a Tua Palavra. Te peço que esteja falando nossos corações através do texto bíblico e me use para transmitir corretamente a Tua Palavra. Esteja abençoando cada um que está acompanhando esta mensagem, seja ao vivo ou seja gravada, esteja nos ajudando a ser cada vez mais semelhantes a Ti, a cada vez mais conhecermos a Ti, para não termos pressupostos errados, ideias erradas a respeito de Ti. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Veremos então nesta manhã 3 atitudes para conhecer verdadeiramente Deus. Para você não colocar Deus dentro de padrões humanos, não colocar Deus dentro de caixas. A primeira atitude é: renda-se perante Ele. Verificamos isso no versículo 19 a 21, onde podemos fazer esta aplicação. Eu entendo que a partir do verso 19 em diante, temos que verificar este versículo tendo em vista as vontades antecedentes e consequentes de Deus. O que é isso? Antecedente é que Deus deseja salvar a todos. E consequente é que aqueles que creem em Jesus Cristo são salvos, e aqueles que não creem em Jesus Cristo irão para o inferno. Então, os vasos de misericórdia, de honra, são aqueles que creem em Jesus Cristo. E os de ira são aquelas pessoas que não creram em Jesus Cristo. Mas Paulo não está preocupado em explicar isso ou qualquer outra coisa. Ele não está preocupado em explicar nada. Deus, aqui através de Paulo, quer colocar o ser humano em seu devido lugar. Deus é soberano e nós somos seus servos. Enquanto fingirmos ou tentarmos fingir que estamos no controle de nossas vidas, nós falharemos miseravelmente. Como a gente vê nesses versículos, Deus é soberano para fazer aquilo que Ele quiser fazer. Nós estamos aqui no contexto onde Paulo cita que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder e fazer conhecido o seu nome, o nome de Deus conhecido em toda a terra. Em seguida, nos é dito que se for do agrado de Deus, Ele pode fazer o que quiser e nada poderá impedi-lo. Nos versos 20 e 21, todos nós somos colocados então no nosso devido lugar novamente, como vasos nas mãos do oleiro. Tem um slide mostrando os vasos no oleiro ali. É como o oleiro que molda o vaso como quiser. Deus trabalha assim na nossa vida, moldando conforme a sua vontade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Não podemos afirmar com absoluta certeza por que Deus permitiu ou enviou essa pandemia. Mas eu creio que um dos motivos pelos quais o mundo está passando por essa situação é para que o ser humano olhe a si mesmo e possa compreender a sua realidade, possa verificar quem ele é perante Deus e perante a si mesmo. A vida humana é muito frágil, é muito curta, e se as pessoas não compreenderem que precisam de Deus até para respirar, continuarão a ter uma visão errada de Deus e continuarão a limitar a Deus dentro de padrões meramente humanos, a colocar Deus dentro de caixas, como a caixa de Deus tirano, como a caixa do politicamente correto, ou como a caixa do eu sou o centro. Que essa aqui, o que quer dizer essa caixa de eu sou o centro? Que Deus só pode agir conforme eu desejar. Porque Deus tem que me obedecer. Porque eu determino, eu proclamo para Deus aquilo que Ele vai fazer. Muitas pessoas, infelizmente, entendem Deus assim, como se Deus fosse um animal de estimação do ser humano. Isso é condicionar Deus ao máximo. Nós não podemos condicionar Deus, não podemos colocar Deus dentro de caixas. Como estamos lendo aqui, Ele faz o que Ele quer.
e age conforme a vontade dele. Então, renda-se perante Deus, reconheça a soberania dele, e você vai conhecer melhor, conhecer verdadeiramente a Deus, quando você de fato enxergar quem Ele é, que Ele é soberano Senhor sobre todas as coisas. Então, a primeira atitude para conhecer verdadeiramente Deus, renda-se a Ele, renda-se perante Ele. A segunda atitude, cumpra a tua missão. Nós podemos tirar a aplicação disso a partir dos versículos 22 e 23, onde verificamos que Deus suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Acaso a paciência de Deus com os vasos de ira, elas são para a salvação deles também. Lá em 2 Pedro 3,15 a gente lê o seguinte: e consideramos a longanimidade do nosso Senhor, ou seja, a paciência, como oportunidade de salvação. Então Deus dá oportunidade de salvação para todos, mas como falei, somente quem crê nele será salvo. E cumprir a missão aqui, eu me refiro à missão que Deus nos deu lá em Mateus 28:19, que é a missão de fazer discípulos, a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Eu vou contar uma ilustração aqui, diz a história, que é real e trata a respeito do naufrágio de Titanic. O título que se dá é O Último Converso, de John Harper. Diz o seguinte: 3 ou 4 anos depois do naufrágio do Titanic, um jovem escocês levantou-se numa reunião em Hamilton, Canadá, e declarou: eu me achava a bordo do Titanic quando naufragou. Achava-me boiando sozinho sobre uma tábua na água gelada naquela pavorosa noite. Quando uma onda trouxe John Harper de Glasgow para perto de mim, ele também se achava agarrado a um pedaço de tábua. Aí John Harper gritou: homem, você está salvo? Eu respondi: não estou. Aí ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. As ondas levaram John Harper para longe de mim, mas estranhamente, pouco tempo depois, as ondas nos trouxe de volta. E ele perguntou: estás salvo agora? Não, respondi. Não posso responder com sinceridade que estou. Mais uma vez ele repetiu o versículo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, perdendo a tábua na qual João se apoiava, ele emergiu. E ali sozinho, durante a noite, tendo sobre mim mais de 3 quilômetros de água, eu criei em Jesus Cristo. Sou o último convertido do mundo para Deus, através do testemunho de John Harper. O que a gente vê através dessa história? Que João aqui, até os últimos segundos, os últimos minutos da sua vida, ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo. E essa pessoa aqui foi salva por causa dessa pregação, dos últimos minutos de vida desse evangelista. Então devemos pregar o Evangelho para todos, porque Deus é longânimo, esperando até que a pessoa creia em Jesus Cristo como seu único e Salvador. Só que não podemos esquecer que a pessoa só pode crer enquanto estiver viva. Depois que ela morrer, não há mais volta. Se ela não crer em Jesus Cristo, o destino é o inferno eterno. Então devemos dedicar a nossa vida a cumprir a missão que Deus nos deu. Cumpra a tua missão de pregar o Evangelho. O evangelismo, muitas vezes, ele está comprometido com alguns chavões. Na mente de muitas pessoas, evangelismo é sinônimo de agressividade ou até de brigas.
Entretanto, pesquisas apontam que o fator humano é extremamente importante na hora do evangelismo. Em uma das pesquisas feitas, foram entrevistados mais de 1.600 cristãos sobre o questionamento do motivo que os influenciou na sua decisão por Cristo. E a resposta principal desses cristãos é que o motivo que os influenciou é o relacionamento. São as pessoas, o relacionamento pessoal. Este é o grande segredo. Desenvolva relacionamento com as pessoas e apresente Jesus Cristo para elas. Você tem contato com pessoas em locais, em lugares onde pastor nenhum vai entrar, missionário nenhum vai entrar. Pode ser na faculdade, na escola, no seu local de trabalho, na família, onde for. Desenvolva relacionamentos e pregue Jesus Cristo para essas pessoas. Cumpra a tua missão. Onde você está é o seu campo missionário. No versículo 23, a gente lê sobre os vasos de misericórdia, ou seja, os que creem em Jesus Cristo. E essas pessoas, nós, os que cremos em Jesus Cristo, demonstramos as riquezas da glória de Deus. E demonstrando as riquezas da glória de Deus, nós devemos comprovar a nossa filiação celestial, que é a terceira atitude para você conhecer verdadeiramente Deus. Comprove a sua filiação celestial. O versículo 24 diz assim: estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí o texto prossegue, e a partir aqui do versículo 24, fica claro que o propósito do apóstolo Paulo é falar sobre a rejeição do Evangelho pela maioria dos judeus e a inclusão dos não-judeus, os chamados segundo a promessa, ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho da promessa, é salvo por Ele. Deus chamou a todos para a salvação, sejam judeus, sejam gentios, ou seja, os não-judeus. E nós que cremos em Jesus Cristo, devemos demonstrar a glória de Deus através de nossas vidas. Se somos filhos de Deus, devemos comprovar essa filiação celestial através de nosso testemunho. E aqui eu não falo somente de testemunho em relação ao evangelismo para o não crente, mas para o crente também. Sermos sempre exemplo para os demais, fazemos tudo com excelência, mostrando que de fato somos filhos de Deus, para que os outros possam olhar para nós e se espelhar em nós, para querer ser cada vez a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então comprove diante das pessoas que de fato você é crente em Jesus Cristo. Comprove a sua filiação celestial ao viver para Cristo e com isso demonstrando para os outros que de fato Deus lhe transformou. Concluindo, Deus não cabe dentro de uma caixa, seja qual caixa for, a caixa do politicamente correto, a caixa do Deus tirano, a caixa do eu sou o centro, ou qualquer outra caixa que o ser humano possa criar, qualquer outro padrão, qualquer outra limitação que o ser humano queira condicionar a Deus. Deus é infinito, está além da nossa compreensão, embora o que Ele revelou para nós, como Ele se revelou para nós na Bíblia Sagrada, é suficiente para esgotar totalmente a nossa capacidade humana. Então renda-se perante esse Deus, entregue-se a Ele. A gente verificou 3 atitudes para conhecer verdadeiramente Deus. A primeira atitude, renda-se perante Ele. Saiba que Deus é um Deus soberano. Não tente fazer a sua vontade, ou dizer que Deus deve agir como você quer que Ele aja, mas renda-se perante Ele. Segunda atitude, cumpra a tua missão, e a tua missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E a terceira
atitude comprove a tua filiação celestial. Demonstre para crentes e não crentes que de fato Deus lhe transformou, que você é um vaso de misericórdia, um vaso de honra. Meu apelo então é para que você possa conhecer verdadeiramente Deus neste ano de 2021. Que você entregue-se plenamente a Ele. Não coloque Deus em caixa. Que esse ano seja um ano abençoado por Deus, seja um ano maravilhoso para Deus. E que esse ano de fato, maravilhoso para nós, e que esse ano de fato você possa se entregar completamente a Deus em todas as áreas de sua vida. Gostaria de estar chamando aqui a Esther e o Emerson, estar cantando novamente o cântico de conhecer a Deus. Você faça deste cântico uma oração para conhecer de fato, verdadeiramente Deus durante esse ano de 2021 e estar em plena comunhão com Ele, conhecendo Ele o mais fundo, o mais profundo que você puder, através do estudo da Bíblia, através da oração também. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo.